Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast BM Júris e o tema de hoje é um pouco tenso. O primeiro contato que a pessoa tem com o sistema prisional, né? Hoje nós estamos aqui recebendo na nossa mesa de bate-papo a doutora Ana Carolina. Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês. Sempre uma honra estar aqui debatendo de assuntos tão importantes no cotidiano da advocacia. Perfeito. A doutora Vitória Batista. Um prazer estar aqui hoje novamente acompanhando esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser incrível e trazer muitas informações aqui para nós. E com esse tema riquíssimo, não podemos deixar de apresentar o nosso doutor Victor Diego, especialista em direito criminal, pós-graduado. O homem é uma máquina. Que isso, quase que o meu coração salta do peito aqui. Mais uma vez, é uma satisfação estar com Vossas Excelências. É sempre um prazer enorme poder discutir de temas tão relevantes para a sociedade, né? Hoje nós vamos falar do início, do início ali de um fato, né? Quando se tem ali um fato que se amolda a um tipo penal, as consequências desse início, o que vai acontecer, o que pode acontecer, também do inquérito policial, como que funciona. Agora nós estamos tendo aí uma onda dos delegados fazendo tudo por VPI, né? Verificação de procedência da informação, só porque nada mais que eles estão fazendo o próprio inquérito, né? Estão invertendo ali. Mas é isso, acho que vamos enriquecer esse debate hoje, esse podcast com esses temas que, de certa forma, agrega muito para a sociedade, que é conhecer ali um pouco dos seus direitos. Com certeza. A gente sabe que esse primeiro contato ele é sempre muito importante, né? E tem pessoas e pessoas que às vezes não levam isso tão a sério. Porque esse contato inicial às vezes pode ser um termo de comparecimento lá, uma intimaçãozinha um pouco informal da delegacia para prestar um depoimento, né? E aí a pessoa pega e vê aquilo lá, às vezes não dá muita atenção, esquece do dia, deixa passar. Aí quando vai ver, tá lá sofrendo um mandado de busca e apreensão, né? Um mandado de prisão. Então, ele pode ter esse primeiro contato aí com essa questão informal e o segundo contato já pode ser um flagrante também, inclusive, sim, ou o próprio mandado de prisão ou temporária ou preventiva, né, que seja. Então, doutor Vitor, quando a pessoa recebe assim uma intimação dessa, o que ela tem que fazer? O que é os primeiros minutos ali? Ela recebeu, tomou um susto e agora? Bem, a pessoa, quando ela recebe uma intimação, e vamos falar aqui de intimação não só na esfera criminal, intimação civil também, né, um processo civil, a pessoa ela foi citada de um processo, ou no caso do criminal ali na fase inicial é uma intimação de delegacia, ela tem que se preocupar com aquele documento, porque é um documento formal, é expedido por uma autoridade policial, uma autoridade judiciária. Então ela tem que valorizar aquilo ali e buscar informações. Vamos falar do criminal. Como que eu vou buscar informações para saber do que se trata uma intimação que o agente de polícia deixou lá na minha casa e colheu minha assinatura? Né? A primeira coisa que a pessoa tem que se atentar, você está figurando ali naquela intimação ali, você está figurando como autor, como vítima ou como testemunha? Isso é muito importante, né? Se você é autor, suposto autor de um crime, né? Suposto autor de um crime, você tem que se atentar pelos teus direitos básicos constitucionais, que é o direito ao contraditório e à ampla defesa, por mais que muitos venham falar, no processo administrativo, inquérito policial não tem contraditório e ampla defesa, mas tem sim o contraditório e a ampla defesa, por mais que às vezes seja até mitigado, mas tem. Direito ao silêncio. Por que direito ao silêncio? Qualquer cidadão dessa nação, ele tem o direito de não se autoincriminar. Isso. Né? E o direito ao silêncio não pode ser usado contra a pessoa. Jamais. O direito ao silêncio não pode prejudicar. Aí,
as pessoas, às vezes os clientes, doutor, o que eu faço aqui com essa intimação? Primeira coisa, você não vai lá antes de eu ir na delegacia, ter acesso a tudo que foi produzido até agora, saber do que se trata os fatos narrados ali. Ah, mas é só um raio, é só uma VPI, é só um inquérito. Não interessa qual é o procedimento, não interessa. A pessoa sempre tem que buscar com seu advogado a informação do que está dentro do procedimento que está rolando dentro de uma delegacia. Pode ser algo muito simples, que você consegue resolver simplesmente indo ali, tendo acesso, mas pode ser uma casinha em que o delegado até já armou ali um pedido da sua prisão, talvez isso já foi até deferido, já aconteceu muito. Às vezes o delegado deixa ali o pedido de prisão engavetado, né, só esperando a pessoa chegar na delegacia para ele cumprir. Aí você né? chega lá para saber. Você chega lá, né? Hashtag, cadeia. Não, era só uma intimação, só queria te ouvir. Você foi, cadeia. Ou seja, aqui só pra gente entender melhor, a primeira coisa que você tem que procurar realmente nesses casos é um advogado, né, doutor Vitor? Sim, não ir lá dando as caras, até porque às vezes a pessoa vamos tratar aqui sobre aquelas pessoas com ansiedade. Recebeu aquilo ali, tá na ansiedade, aquela agonia, quer ir na hora, chega lá, acontece, o que sempre acontece. Quem fala demais, é igual o ditado fala, dá bom dia a cavalo. Vai sem o advogado, a pessoa tá figurando como autor, o delegado faz isso demais. Acho que vai resolver da noite pro dia, pessoa. Exatamente. A pessoa fica muito ansiosa. Escuta a pessoa só, é só um termo de declaração, não tem um inquérito instaurado ainda não, mas com aquele termo de declaração ali, depois que termina tudo, pega aquele termo de declaração, que é um ato ali meio que informal, uma VPI, junta tudo, transforma no inquérito, relata, indicia no final e bola pra cima, manda pro judiciário. Com a pessoa que foi ali na delegacia só pra ver o que estava acontecendo, ele já no final já vai como indiciado. Aí corre o risco do promotor também só dá uma lidinha ali, não, indiciou, não, então vou denunciar. Já denuncia, vamos resolver isso na instrução. Aí a pessoa que às vezes, se tivesse contratado um advogado, né, teria resolvido isso lá em sede de delegacia, teria esclarecido, não teria nem transformado no inquérito, ele já tem um processo criminal para ele responder, né, denunciado como suposto autor de um crime. Aí a história já muda. Algo que poderia ser simples se torna algo mais burocrático, mais pesado. Ele vai ter que fazer realmente uma defesa processual. Então, qualquer cidadão, eu sempre aconselho para qualquer pessoa que me procura, eu recebi uma intimação. Peraí, eu tenho que analisar essa intimação, ver o que é essa intimação, qual que é a origem dessa intimação, por que dessa intimação, da onde que ela foi extraída. É um processo criminal? Eu, como advogado, eu tenho que ter acesso a tudo que foi catalogado dentro das investigações, para me poder orientar o meu cliente. Você vai falar, você não vai falar. Né? Uhum. Tem hora de falar e tem hora de ficar calado. Entendeu? Quem vai orientar isso? O advogado criminalista. Sim. E isso é tão importante para não deixar virar um processo, né, uma coisa que poderia ali inicialmente ter sido resolvida, que depois aquele processo consta lá, se você jogar o CPF da pessoa, vai ficar constando lá, entendeu? E às vezes assim, a gente até acha errado e tudo, mas muitas empresas hoje em dia buscam, se a pessoa tem processo nome, aí já pensou você querer ser contratado por uma empresa e tá lá um processo, respondendo a um processo criminal. Assim, a gente sabe que tem um princípio da presunção de inocência, né? Sim. Mas, infelizmente, as empresas fazem pesquisa. Logicamente, ela não vai falar para você que faz, né? Que entrou lá e viu e por isso não vai te contratar. Mas, logicamente, elas fazem esse filtro, né? De certa forma. E assim, deixa de lado a presunção de inocência. Justamente porque você está envolvido nesse fato, às vezes dá esse tipo de problema, né? Talvez você pode... E é um peso, de certa forma, você fazer uma busca e tá lá, a pessoa respondendo a um processo criminal. Por mais simples que seja, tudo, a pessoa ali que vai contratar fica com o pé atrás ali, né? Olha, o meu período de faculdade, né? Quase todo o meu período de faculdade, eu entrei para dentro de uma delegacia como estagiário e depois peguei um cargo comissionário. Então, quase todo o meu período de faculdade foi dentro de uma delegacia. Né? Então, é muito nítido
quando a pessoa chega numa delegacia com a intimaçãozinha na mão ali, sozinha, e quando ela chega com o advogado. A história é muito clara, ela muda muito rápido. A entendeu? forma de tratar. A né? forma do tratamento é totalmente diferente. Infelizmente, tem agente público que realmente não tem uma educação, não poderia nem estar ali, porque não sabe tratar o cidadão. Né? E já, porque o inquérito policial ou que seja uma VPI é um procedimento administrativo, né, que se a pessoa não está em flagrante, ele tem o direito de ser tratado com urbanidade ali, até porque ele é um suposto autor. Mas, quando a pessoa chega na delegacia, na mente daquelas pessoas que estão atendendo, ele já é um autor. Quantas vezes eu já estive ali dentro de delegacia, próximo de escrivães que estavam fazendo procedimentos, né, investigativos ali, e eu via que a pessoa que estava sendo ouvida como um autor absoluto do fato. Ali dentro da delegacia, aquela pessoa já estava condenada. Às vezes a polícia ela não vai em busca de solucionar o crime em si, né? Vai em busca de acusar a pessoa. Acusar. Entendeu? E existe uma diferença muito grande, que às vezes existem outras linhas de estratégia para solucionar aquele crime, sim, né? Que às vezes pode ter sido outra pessoa ou o fato ter acontecido de outra forma. E isso é muito disseminado, né? Nas polícias, essa questão de achou uma pessoa, por mais que seja a mínima possibilidade de ser ela, tenta forçam uma confissão ali daquela pessoa. Justamente. Aproveita que ela tá sem advogado, né? Aproveita e pega muito ali defeito, né? De fala, porque a pessoa não sabe se a pessoa falar, tá nervosa. A pessoa não tem a malícia e ali ela não percebe que tudo ali que ela falar vai ser usado contra ela. Troca as palavras. Às vezes a pessoa entra em uma delegacia, realmente ele não praticou o fato, realmente ele é um inocente e ele sai indiciado dentro de um procedimento. Porque ele não tem a inteligência emocional, comportamental para saber lidar com as perguntas, lidar com a pressão. E a pessoa que está fazendo ali o interrogatório ou o termo de declaração, se ele tiver com a mente, se ele já estiver na mente dele que aquela pessoa ali é o autor, ele vai construir no termo aquela pessoa como autor, a fala dela como autor. Né? Até a gente, advogado, também lá no escritório, a gente tem muito isso, né? A vitória é mais ampla no direito criminal, então acaba que, às vezes, quando eu pego um criminal, eu começo a expor o meu ponto de vista sobre aquele caso. E, às vezes, não é legal, porque acaba que você não consegue defender o seu cliente da forma que ele precisa, e você acaba colocando o seu ponto de vista em cima dele. Às vezes, nem é isso que você pensa, né, doutora? Você falou aquela vez até... Não, uma coisa que eu sempre aprendi, assim, o criminal, a gente tem que fugir muito do senso comum, né, doutor Vitor? Sim. Senão a gente vai cair ali na grande massa. Porque se você é um criminalista, você tem que defesa até o saber fim. a defesa até o fim. E, opa, calma aí, estão falando isso, mas isso faz sentido? Isso aqui é verdade? Ou será que a pessoa ali não está deturpando a situação para se beneficiar? Então, a gente tem que ter sempre esse filtro e fugir, né? Porque é isso que nos separa mesmo, fugir do senso comum. Justamente porque a narrativa que vem sendo construída no inquérito traz essa sensação de qualquer pessoa que vai ler ali, né? Então é por isso que tem que ter um trabalho bom do advogado, no sentido de ter essa crítica no momento da leitura, para poder fazer uma defesa muito boa, né? Justamente, fazer os apontamentos corretos, na hora correta, entendeu? Saber a hora. Ó, tem advogado criminalista que faz atrapalhar. Eu nem digo que é advogado criminalista, é um aventureiro, né, que faz atrapalhar o cliente. Você tem que saber, igual hoje mesmo. Hoje eu estava numa audiência de custódia, aqui no Fórum Civil, e quando eu entrei para fazer a audiência, eu me deparo com um juiz. Eu até já conheci ele de processo, o nome dele era comum para mim dentro dos processos, mas eu nunca tinha feito audiência com ele presencial. Eu até achava que era uma pessoa mais nova, assim, de uns 40, 50 anos. E quando eu chego,
O juiz é um homem mais forte, mais robusto, mas parece um alemãozão, aqueles alemão, sabe? O bigode dele vinha daqui aqui, ó. Daqui aqui. Não, eu já comecei. Sem graça. Eu comecei a tremer. Né? Eu falei, puta que pariu, meu Deus do céu. Aí, começa a audiência, né? E eu precisava esclarecer 2 pontos. Porque na certidão de antecedentes criminais do meu cliente, né, tinha 2 processos já arquivados. Mas estava lá constando esses 2 processos por crime ambiental ainda. Mas eu queria esclarecer esse ponto antes das alegações finais ali para a gente pedir a liberdade do cliente, para trabalhar a mente do juiz, do Ministério Público, para mostrar que aquilo ali era algo superado e já antigo, coisa que foi um mal entendido lá. Fez até um TAC com o Ministério Público na época, que era uma questão da chácara do meu cliente. Coisa resolvida, mas estava ali. Né? E eu já vi o promotor de justiça requerer a prisão, né, a prisão preventiva por coisas até antigas. Fala que não é, mas a gente... Tem prática delitiva, né? Isso, mas a gente sabe que ele já leu todo o histórico ali, por mais que é antigo, e aí, né, ele consegue fundamentar a garantia da ordem pública, da instrução criminal, e pronto. E às vezes o juiz vai também, vai na mesma onda. Então eu queria esclarecer esse ponto, mas quando eu comecei a falar, que eu falei que foi a minha hora de falar para indagar o meu cliente, né, que eu pedi para ele explicar o que era aqueles 2 processos ali, o juiz já veio, você fala rápido porque aqui não tá na hora da gente esclarecer sobre isso daí, tá, aqui a situação é outra, e, né, toda... Aí eu já entendi, ali eu já fiz a leitura dele, do juiz, já fiz a leitura direto, dele. Né? Aí foi para as alegações finais, promotora, suas manifestações. Aí a promotora veio, tal. Olha, tendo em vista que ele não preenche os requisitos da prisão preventiva, tá assim, o crime não teve potencial lesivo, não foi um crime com grave ameaça e violência. Ele preenche todos os requisitos para responder esse processo em liberdade, com as medidas cautelares de praxe. Aí o juiz vira para mim e fala assim... ele pegou o celular. Doutor, você tem 5 minutos. E marcou no cronômetro do celular dele. Aí, às vezes, vem advogado nessa hora e quer falar, quer dar show, né? Quer justificar, quer falar tudo aquilo que a promotora já falou. O que é inteligência? Gente, o Ministério Público, o órgão de acusação... Né? Ele que é detentor da ação. Detentor da ação. Ele entendeu que o nosso cliente tem que responder em liberdade. Eu tô vendo um juiz que o bicho tá mais grilado, porque era 14 audiências que ele fez hoje, que eu contei na pauta dele. 14 audiências, mais as atribuições do dia a dia dele, né, que cumulou. Grilado da vida. Eu vou falar por 10 minutos? Não, é verdade. Não faz sentido. Não faz sentido. E isso é extremamente importante, assim, pra gente falar, porque às vezes tem pessoas que, quando tem contato com o processo assim, estão desesperadas. E elas pensam assim, não, porque o juiz tem que entender e tal. E às vezes é só mais um processo na mesa do juiz, e o juiz já tá assim, ó. Ele só quer resolver aquilo logo e passar a bola pra frente. O juiz tá com 5 mil processos, 7 mil processos, 10 mil processos. Um bom advogado pra aproveitar as oportunidades que ele tem, entendeu? E entender o juiz pra poder... A hora que ele soltou o cronômetro ali, doutor, você tem 5 minutos. Na lei não fala que advogado tem 5 minutos. Eu poderia falar o tempo que eu achasse necessário ali pra defender o meu cliente. Doutor, você tem 5 minutos. Eu falei, excelência, já está resolvido, eu vou acompanhar a nobre promotora de justiça, a manifestação dela foi um espetáculo. Ele deu um sorriso. Ele foi liberado. Foi para a decisão dele, eu pensei que ele ia mandar fazer um pix para mim. Pronto, soltou o cliente. Entendeu? E às vezes um advogado numa situação dessa... Ia bater boca com o juiz. Ia bater boca com o juiz. Por causa dos 5 minutos. Olha, excelência, não vi na lei que eu tenho 5 minutos pra falar, não. Onde que o senhor pegou isso daí? Aí pronto. Aí o juiz, todo juiz, a gente tem que entender, todo juiz, ele pode dar uma sentença fundamentando tanto pra condenar como para absolver. Justamente. Tanto para soltar como para não soltar. Todo juiz tem isso na mão. Ele consegue fazer isso. Ele tem essa habilidade. O direito, não é nem ele. O direito são teses. Dependendo da situação, eu uso uma tese. Dependendo da outra situação, eu uso outra tese. São teses. Então, assim, o que muda isso é o comportamento do advogado.
É a leitura que o advogado faz do ambiente. Né? De não ser importunista, né? Isso. Então é isso. E isso, só para ficar claro, é diferente de proteger as prerrogativas. Né? Sim. Justamente. A gente sabe que o advogado tem as prerrogativas e a gente tem que combater quando há uma violação. Só porque aquela violação, se ela não é lesiva ao cliente, não vale a pena você lutar por isso. Ali eu estou lutando para o cliente. Mas o juiz tá violando suas prerrogativas. Até porque se você fosse falar muito, ele ia Meu cliente vai sair? O importante é que é meu cliente. É verdade. Meu cliente vai sair? Não importa essa questão de tempo, de hora. Até porque eu falei em 15 segundos. Já resolvi o problema. Ele até assustou, falou, isso tudo? E aí, é questão de estratégia. Todas as vezes que eu vou fazer uma audiência de custódia, que eu estou dentro de um procedimento flagrancial, que o cliente vai ser submetido em uma custódia, eu sempre faço a manifestação por termo antes. Eu já gosto de levar para o Ministério Público e para o juiz todas as circunstâncias e o porquê que eu entendo que o meu cliente tem que responder em liberdade. Outros advogados não gostam. Eu acho que é mais prudente agir assim, entendeu? É uma questão pessoal do advogado. Sim. É complicado, né? Então, assim, a pessoa, quando ela está sendo acusada de alguma questão, recebe lá a intimação, ela fica desesperada, né, doutora Ana? E o que acontece? A pessoa acha, só porque recebeu o inquérito, ela acha que já foi condenada. Exatamente. A pessoa recebe o inquérito, já é condenada? Acabou? O que a doutora acha? Não, né? Não, claro que não. Tem todo um processo ali investigativo. O inquérito é mais para investigar as situações, para realmente... Só para apurar os fatos. Colher os elementos de informações. Exatamente. O inquérito é por isso. Então, assim, acaba que a pessoa acaba sentindo que já foi condenada de início e, na realidade, é mais do que qualquer documento que vai analisar os fatos, vai juntar provas, né? A ponta do iceberg, né? Isso. Aquilo ali é só o início de um processo. A pessoa tem que preocupar quando tem, lá no final do processo, uma sentença condenando. Sim. Condenatório. Aí a pessoa tem que preocupar. Aí ela pode falar, fui condenado. Fui condenado. Mas em sede de delegacia são atos administrativos. Delegado não tem poder de mandar prender, não tem. Delegado não tem esse poder, nem agente, nem policial algum tem o poder de mandar prender, a não ser quando a pessoa está em flagrante delito. É verdade. Né? Nem o juiz tem o poder de mandar prender aleatório, porque todos nós estamos adstritos na lei. O juiz também só solta uma sentença mandando prender. O juiz tem que ser impulsionado, Isso, e ele só solta uma sentença determinando a prisão em casos específicos. Até porque, você bem colocou, o princípio, um dos principais princípios do processo penal e do penal, que é a presunção de inocência. Né? Tem que obedecer à presunção de inocência. A pessoa deu um tiro ali na cabeça do outro, tem a filmagem, é presumidamente inocente. Até que prove o contrário. Até que haja o processo criminal, respeitando todas as garantias constitucionais do cidadão, né? Todas as fases, contraditória e ampla defesa, ele é presumidamente inocente. E assim, a gente tem um senso comum das pessoas em que elas confundem essa questão da presunção de inocência e falam assim, tá defendendo bandido. Mas essa não é a questão. Porque quando a gente fala que mesmo que a pessoa que tem uma filmagem dela atirando na cabeça tem que passar por um processo, é porque o processo ele vale para todos. E às vezes tem alguns fatos que a pessoa é inocente e não é fácil de ser provado. Então você não pode chegar e falar assim, a pessoa foi acusada pela polícia, então a polícia está certa. É verdade. Às vezes você é a pessoa que está sendo acusada e você é inocente. Então por isso você não pode ter esse tipo de senso comum, entendeu? Então assim, não é porque a gente defende o bandido, a gente defende a aplicação da lei. Sim. Porque se um dia você precisar, você vai querer demais que você seja presumidamente inocente. Então, todo mundo tem que ter essa diferenciação, né? Então, assim, até a gente tinha começado, o doutor tinha falado sobre flagrante, isso é uma questão interessante, né, doutor? Quando acontece um flagrante, o que a pessoa tem que fazer lá de imediato? O que geralmente é feito, né? Além de ligar para o advogado, né? Aí, o que o advogado tem que fazer ali?
A primeira coisa, você já falou, advogado. Não precisa ligar para sua mãe, nem para sua esposa. Você tem que ter em mente um número do seu advogado, ou o nome dele, o endereço dele, já falar para a autoridade policial. Eu só vou me manifestar com o meu advogado aqui. Quem que é o seu advogado? Fulano de tal. Você tem o número dele? Não tem, mas faz busca, vai no site da OAB, pergunta, vai atrás do advogado daquela pessoa. O advogado ali, ele vai fazer os questionamentos preliminares, porque por mais que a pessoa fale assim, em delegacia não tem contraditório, não tem ampla defesa, o advogado não pode fazer nada. Tem muitas situações dentro de uma delegacia que a gente consegue esclarecer dentro de delegacia e o delegado se convencer de que realmente não é crime. Uhum. Não é crime. Caso de flagrante. Não é caso de flagrante e não é crime. Já aconteceu isso comigo. Algumas vezes. A última vez que eu fui fazer um flagrante assim, eram 3 pessoas, uma senhorinha e 2 rapazes, que eu acho que era filho dela. E era uma questão de falsificação de documento. Né? E a PM prenderam eles com esses documentos. E o delegado já tinha determinado o flagrante dos 3. Lá na central de flagrante de Trindade. Já tinha determinado. Já estavam iniciando ali os procedimentos. Eles já estavam na carceragem. Né? E aí eu fui fazer uma leitura ali inicial, percebi que os documentos dos 2 não eram falsos. Eram os documentos deles mesmos. E tinham outras comprovações ali de forma visual que demonstrava que os documentos não eram falsos, eram os nomes deles mesmos. E consegui mostrar isso para o delegado. O delegado entendeu, realmente, doutor, os 2 aqui não... Vou só ouvir eles, já vou liberar eles. Não vou fazer o flagrante deles. Ou seja, eu cheguei, 3 estavam presos. Os 3 iriam descer pro presídio. Os 3 iriam ter que passar por custódia. A dor de cabeça que ia dar isso, né? Isso, justamente. Só a senhorinha que não teve como, que realmente mesmo ela estava com 9 identidades, mas ela era presumidamente inocente. Mas ela não teve como. Realmente ela ficou, a gente tirou ela na custódia. Uhum. Mas os outros 2... eles não estavam envolvidos e iriam descer. Isso. É aquele negócio, explicar que... Sim, de porco não é tomar. Isso, exatamente. Até que explica. Então, assim, qualquer ser humano pode passar por um flagrante. As pessoas têm a mania de achar que delegacia é só para bandido. Não. Qualquer eu posso me envolver em uma situação em que eu vou parar em uma delegacia, vou passar por um flagrante e vou, às vezes, descer para o sistema prisional, passar por uma custódia e talvez com um advogado bom, principalmente se for do nosso escritório, consegue liberar a pessoa para ela responder o processo em liberdade. Tem várias situações que isso pode acontecer. Várias situações. Não, isso. Recentemente aconteceu até uma questão aí que foi de caso midiático. Acredito que foi aqui no estado de Goiás. Tô até tentando me recordar. Em que um delegado divergiu de um promotor, que divergiu de um comandante da polícia sobre a prisão em flagrante ou não. Tanto é que os 2 foram afastados, né? O que bateram boca lá eu vi isso. no Instagram, né? Eu vi. Olha pra você ver, né? Essa questão de se cabe flagrante ou se não cabe, ela tá sempre ali no dia a dia, entendeu? Então, assim, quem que vai auxiliar você para poder impedir essa situação? O advogado. O advogado tá ali, um operador do direito, juntamente com outro operador de direito, que é a autoridade policial, que é o delegado, para poder ver o que de fato esclarecer e não precisar acontecer uma situação de flagrante. O que a gente está falando, a situação de flagrante é prisão, perda da liberdade. Ou seja, então, você não tem que ligar para outra pessoa a não ser o advogado. Não tem dinheiro agora. Liga pra ele. Dá seus pulos, porque nós estamos falando de perda de liberdade. Se você tá com Até televisão nós pegou semana atrasada pra receber honorários. Se você tá com a sua liberdade cerceada, como é que você vai trabalhar pra Justamente. Pra fazer o mínimo? E nós estamos falando aí, não é nem de bandido, daquele bandido de carteirinha, faccional, não. Cidadão, qualquer cidadão pode se ver numa situação de flagrante. Principalmente, por exemplo, você vai ali pra Goiânia, no barzinho, toma ali umas 3 garrafas. Lei seca, né? Cai desce do carro já trocando os pés, visualmente ele tá embriagado, é flagrante.
Flagrante. É flagrante. Vai parar numa delegacia. Né? Ah, lá o delegado pode arbitrar fiança, tá. Mas aí o cara, ele vai preso e ele tá, às vezes, meio descontrolado, né? Ele vai e chama o policial de gambé, Burro. de não sei o quê. Você vai ver, eu sou conhecido de fulano de tal. Isso é o Aí, que mais acontece. algo que tinha uma fiança, já vai aumentando as penas e sai da possibilidade do delegado arbitrar a fiança, porque já entra o Isso. desacato, Isso. às vezes entra uma Desobediência. resistência, uma desobediência. E quando o cara, ele tá nervosinho, dando show, os policiais sabem fazer todo o sistema ficar redondinho. Faz questão de colocar Entendeu? tudo, né? Pra ele não conseguir nem pagar a fiança e ter que dormir 2 dias lá na carceragem e só sair na custódia. Doutor Vitor, é isso que eu fico pensando. Como será que é para um cidadão, assim, em tese de bem, né? Que vai ali, tá tranquilo e de repente acorda vendo o sol nascer quadrado? Ó, não é fácil. E O que ainda o mais senhor que acha essas- sobre isso? O senhor eu tem vou- o apego. eu- Eles saem de lá diferentes? Como funciona? O mental dele já era, né? A bala destrói tudo o homem. O arrogante, ele Imagina. pode até entrar em uma cela arrogante, mas quando tranca, que ele Quando escuta sai. o cadeado fazendo o trinque ali, Clec. aí ele muda totalmente. Porque, gente, por todo esse tempo meu de delegacia, de acompanhar em presídio ali, cela, é algo que eu acho que até espiritual. A pessoa entra ali toda cheirosinha, mas ela vira uma caatinga dentro de uma cela, entendeu? É a coisa mais horrível do mundo. E é mesmo. Entendeu? É a coisa mais horrível do mundo. Eu já acompanhei procedimentos de amigos, né? A pessoa dentro da cela lá, conhecido. E sabe, eu pensava assim, gente, você não é assim, eu te conheço. Mas a pessoa, em uma cela, a pessoa fede. Tem até um delegado de TikTok aí que chama de cheirosinha, né? Foi até transferido para Aparecido, o cheiro da cheirosinha. É complicado, Mas, né? mas realmente, cela não é pro ser humano. Não é. Mas qualquer um pode se ver numa situação em ter que ficar lá 1, 2, 3 dias. E dependendo da situação, às vezes até anos, né? As pessoas se perdem. Não, e ela fica com fica qualquer lá pessoa, com outras né? pessoas, né? Com outras Qualquer pessoa. pessoas. E não Essa- só isso, e assim, Fica eu do vou bandido além. mesmo. Uma coisa é você estar na correria do seu dia a dia, mas você tem um celular que te distrai, você tem ali as coisas que estão acontecendo de trabalho e tudo. Imagina como é você ficar num local que você não tem seu celular, você não tem contato com as pessoas que você ama e você tá ali o tempo todo com medo do que pode te acontecer. Essa insegurança, essa sensação de impotência que você Sim. Principalmente hoje, na era do imediatismo, né? Que a gente tem um smartphone, tá tudo na palma da mão, e você fica sempre intertido e tal, aquele negócio. Quando você se depara, você tá vendo o tempo passar agora. Agora Sua você... parede. Agora concreto. você tá vendo o tempo passar. Porque quando você tá com o smartphone, você não vê. Passa É. muito rápido. A vida é muito rápida. Hoje é segunda, amanhã já é domingo. Entendeu? Então, muito rápido. Lá na cela não, meu amigo. Lá na cela é assim, ó. Não. Tic, tac. É. O nosso, Tá. o nosso cliente da custódia hoje, ele só ficou um dia de ontem para hoje. Eu não- Quando eu falei para ele assim, ó, acabou aqui, eu consegui, você vai sair. Ele fez uma reza ou uma oração tão forte que eu acho que o prédio lá me deu uma tremida. Ele entrou numa comunhão tão louca ali, fez um agradecimento ali tão forte de não... porque o medo dele... Olha só, a pauta era com 14. Se eu não estiver enganado, 12 teve a prisão preventiva decretada. Convertida, né? Convertido. Só 2 saiu. Que foi o meu cliente, o nosso cliente e um outro rapaz lá. Só 2. Só esses 2. Então, assim, o medo dele era isso. Né? Prisão, converter em prisão preventiva. Porque O pânico já tinha tomado converte conta prisão preventiva, se converte, no mínimo ali, por mais que a gente trabalhe, dedique toda a energia, o escritório inteiro para tirar ele, é ali 3, 4, 5 semanas. Entendeu? Até que consegue, tem que fazer pedido para a juíza, depois isso, ter que subir para o tribunal, HC, subir para o STJ, né? O HC no STJ hoje é 6 meses para ser julgado. Sim. Então, assim, essa sensação de impotência, por isso que eu falo, você, cidadão, tenha em mente
o contato do seu advogado. Sim. Porque às vezes lá na fase inicial ele já consegue resolver muitas coisas. Doutor Vitor, falando dessa era midiática aí que o doutor Darney havia falado, questão de telefone, ali de você ficar sem seu aparelho, alguma coisa nesse sentido, muitos filmes, séries retratam os lugares bem fantasiosos, com alguns lugares com televisões, essas questões nesse sentido. Na realidade, por exemplo, acredito que o caso do Ítalo Santos ele esteja acompanhando os noticiários com a televisão. Como que funciona essa questão de televisão em cela, sobre essas, sabe, essas coisas mais digitais? Como que para eles tem, algumas pessoas têm, outras não? Muitas pessoas têm dúvida referente a isso. Eu vou te falar do presídio de Trindade. Uhum. Com essa nova gestão da era desse governador que está em atividade, tudo que tinha de aparelho dentro das celas foram retirados. Antes tinha. Antes tinha. Entendi. Né? Hoje o presídio eles falam que é disciplina. Tanto é que na gestão anterior, e aqui eu não estou falando de gestão no sentido de que eu tenho apoio político por A ou por B, não é isso, mas é nítido a diferença. Né? Hoje o condenado, ele realmente consegue, se ele quiser, ter uma ressocialização para voltar para a sociedade. Né? Aquela questão de facção, ala A, ala B, aqui na ala A é uma facção, na ala B é outra, aquela bagunça não existe mais. A primeira coisa que fizeram foi pegar esses grupos, vocês têm Vocês têm inimizade entre si? Tem, então tá. Vai ficar A com B, A com B, A com B, se vira. Colocou tudo junto lá. Quer se matar? Se mata. Vamos ver quem vai. Aí eles mesmos, não, vamos deixar isso pra lá, vamos deixar a nossa guerra por enquanto, depois a gente resolve isso lá fora. Isso é até interessante de acontecer, porque se você for parar pra analisar, isso tira aquela sensação de, tipo assim, de gangues rivais. Esse era o problema. Tira aquela soberba, né, assim, de certa forma e tudo. E acaba que, de fato, aí você falou, aí no fim chega lá e cada um quer se resolver e ficar de boa. Assim, eu tô falando do presídio de Logicamente não é mil maravilhas. Com certeza. O presídio sempre Não é igual presídio, é prisão. Sim, é prisão, sim. né? Então, assim, é uma cela com 20 pessoas. Não, né? E tem as 20 pessoas? Tem cela que tem 20 pessoas. Não, se brincar cabe até mais. Ah, entendeu? eu acho que aqui a apertar um Aparecida de pouquinho. Goiânia cabe. Mas, assim, falando de Trindade, que é onde eu tenho uma atuação maior, o presídio em si, hoje, não deixa de ser prisão, Sim. mas é um presídio reformado, Bem organizado. é bem organizado. Não tem essa questão de TV, celular, não tem. Inclusive, até o advogado mesmo não entra com o celular. Eu mesmo já fui acompanhar pelas prerrogativas, porque lá no presídio tem uma sala da OAB e o advogado não leu os avisos, 2 advogados entrou com o celular para a sala da OAB. E mesmo assim, a Polícia Penal pegou os advogados. Não, nós temos que ir para a delegacia para ver o que o delegado vai entender disso aqui. Né? Olha. Entendeu? Loucura, Aí eu né? fui lá e conversei, doutor, não tem como, né, doutor? A sala não tem situação passagem chata. de um lado pro outro. É tudo Verdade. blindex. Aí consegui arredondar lá, o delegado entendeu que não tinha nada o que se fazer. Né? Questão criminal. Mas assim... Assim, sim, só fazendo um adendo, mas para quem não sabe, o Dr. Victor Diego é presidente da Comissão de Prerrogativos da subseção de Trindade de Goiás, né? Então, Sim, justamente. por isso que ele é sempre acionado quando tem alguma violação de prerrogativa, porque ele é o manda-chuva ali. Verdade. Mas é o que vai pra apanhar junto. Vai prender o advogado? Vou, então eu vou junto também. Vai ter que prender eu também. Tem que passar por cima de mim. Tô brincando, viu, delegado? Não, tô brincando. É brincadeirinha. É brincadeira. Mas é isso aí. Num aspecto geral, no estado de Goiás, os presídios hoje têm uma certa disciplina, uma regra, que é bom. É bom tanto para o advogado, porque o advogado antigamente, há uns 10, 15 anos atrás, ele também não tinha paz. Porque os caras lá de dentro eram ligando 24 horas, 24 Sim. horas, 24 horas. Então, assim, isso não é o correto. Né? A lei não prevê isso. A pessoa ela tem que se ressocializar, ela tem que pagar pela sua pena de forma digna, de forma justa. Então aqui no estado de Goiás a gente consegue enxergar isso nos presídios, mas não é a realidade. Sim. Quando você desce para o Maranhão, De todos os estados. você desce né? para o Pará, você desce para o Nordeste aí, a história é bem diferente. Né? Tem relatos até de canibalismo ali, naqueles presídios ali para baixo. Não, então, é assim, loucura, é né? uma situação bem diferente. Né, Ceará, principalmente, Ceará Sim. aí é terrível, né?
Mas assim, doutor Vitor, a gente sabe que as pessoas têm muito senso comum em relação a todo o direito penal, né? E, obviamente, nós todos aqui sabemos o que é uma audiência de custódia. Mas o cidadão comum não sabe o que é uma audiência de custódia. A audiência de custódia ela foi feita para quê? O que é falado lá? É atacado o mérito, se a pessoa fez ou não fez o crime? O que acontece ali na audiência de custódia para a pessoa saber? Bem, a pessoa, quando ela vai presa, a prisão dela tem que ser comunicada, falando de lei, tem que ser comunicada de imediato para o juiz competente, né? E depois essa pessoa ela tem que ser levada na presença desse juiz num prazo de 24 horas. Que a gente chama de audiência de custódia. O que se analisa nessa audiência de custódia? Os critérios e os requisitos e o que aconteceu na prisão. A prisão em si. Exemplo, o policial te agrediu, né? A autoridade policial te permitiu contato com a sua família, a autoridade policial garantiu que você teve acesso ao advogado que você queria, que você pediu. Então vai analisar os requisitos da prisão em si. Agressão, violência, essas questões. Aqui na audiência de custódia, nós não entramos em mérito do crime, se foi praticado o crime ou se não foi praticado o crime. Isso aí é processo. A audiência de custódia ainda não é processo. Nós estamos falando ainda de um procedimento flagrancial. Ainda está dentro do flagrante ainda. Lavrou o flagrante. Por quê? Por que ainda está dentro do flagrante? O juiz, na audiência de custódia, ele vai homologar esse flagrante ou ele não vai homologar, que a gente chama de relaxar o flagrante. O flagrante não obedeceu os requisitos da legalidade. Por quê? Porque colocaram um saco na cabeça dele, fizeram ele confessar, meteram água, deram as bordoadas, bateram nele, agrediram, teve violência e por isso maculou o flagrante, toda a legalidade ali foi maculada. Então esse flagrante ele precisa ser relaxado, entendeu? Aí o delegado, o juiz vai falar, eu vou homologar porque preenche todos os requisitos, tá tudo formal, tá tudo belezinha. Não, eu não vou homologar porque não preencheu os requisitos legais. Aí, quando ele homologa o flagrante e decide sobre a conversão da prisão preventiva ou não, aí ele terminou essa audiência de custódia e vai mandar para o juiz, né? Que é o juiz competente para julgar, para fazer o processo posteriormente. Então, a audiência de custódia, o que a pessoa tem que entender de forma bem simples? Ali é a oportunidade dele falar se ele sofreu alguma violência, alguma agressão, e o juiz vai mandar, se ele falar que sofreu, vai mandar gerar os procedimentos contra o delegado, contra os policiais militares, contra os agentes, né? E é uma oportunidade também para o juiz analisar se aquela pessoa que está ali naquela audiência de custódia preenche os requisitos para prisão preventiva. E ao contrário disso também, né? Converter ela em medidas cautelares. Ele pode fazer isso, né? A regra é a liberdade. Enquanto não há uma sentença penal condenatória, o nosso ordenamento jurídico, a nossa Constituição, prega a liberdade. Sempre a liberdade. A exceção é a prisão. E a prisão preventiva tem os requisitos claros, né? A pessoa ela tem que demonstrar ali que ela é um perigo para a sociedade, que ela é um perigo para o processo, que ela vai atrapalhar o processo, ou que ela é um perigo para a ordem econômica. Às vezes é uma pessoa que não tem um endereço fixo, é uma pessoa que tem um histórico de antecedentes criminais, está respondendo a vários outros processos, a vários outros fatos. Então é um risco para a sociedade, entendeu? Então, preencher os requisitos da prisão preventiva, o juiz vai converter ali aquela medida, aquela audiência de custódia, aquele flagrante, decretando a prisão preventiva. Lembrando que a regra é sempre a liberdade. É aí onde que está o papel do advogado. Demonstrar
pro juiz que o cliente dele não preenche os requisitos da prisão preventiva. O papel do advogado em audiência de custódia é buscar a liberdade. Como? Demonstrando que o seu cliente não preenche os requisitos da prisão preventiva. Só isso. Perfeito. E geralmente tem as medidas cautelares, né? Sim. Tudo isso vai depender do crime que a pessoa comete. Justamente. Quais são geralmente as medidas cautelares mais definidas? Mais comum é assinar. Assinar lá no assinar fórum. no fórum. Né? A pessoa não pode se ausentar da comarca. Estipula ali os dias, por mais de 5 dias, né? Sem autorização do juízo. A pessoa ela tem que assinar todos os meses, justificar que está trabalhando, que não mudou, que permanece no mesmo endereço, né? E quando é situação, principalmente quando envolve Maria da Penha. Envolveu Maria da Penha, normalmente a cautelar sempre vem com a tornozeleira e, se a vítima assim quiser, o botão do pânico. E a questão da distância, né? Sim, questão da distância, 1.000 metros, 500 metros... 300 metros. É um pouco complicado essa questão de medidas, né? Porque falando, né, de modo geral, a própria mulher, quando faz isso, ela acaba voltando atrás, acaba tirando, ou então manda mensagem pro cara que ela não pode estar nem entrando. O cara tem que correr. Se o cara tiver com a tornozeleira e a mulher tiver com o botão Nossa. de pânico e a mulher tiver vindo pro lado dele, assim, se você avistar ela lá 1.000 metros vindo pro seu lado, você tem que correr. Quando ela não quer mandar mensagem perguntar uma coisa nada a ver, aí ele responde e ele tá sendo prejudicado. Vai dar o descumprimento das medidas Sim. protetivas. As medidas protetivas Quem não de conhece urgências, é bem arriscado. não se confunde com as medidas cautelares, né? As cautelares, se eu estiver enganado, 312 do Código de Processo Penal, né? Que é comparecimento em juízo, justificar ali Não o se ausentar da trabalho, não se comarca. ausentar da comarca. São essas questões. E também tem a medida cautelar de fiança. Né? Tem as cautelares que geralmente ela vai conforme a prática que foi delituosa ali. Por exemplo, se foi na lei seca, né? Geralmente tem medida cautelar que é a suspensão da CNH, né? Então tem essas cautelares que vai depender do crime que foi praticado. Tem as legislações especiais, né? Sim. Que tem suas cautelares dentro da própria legislação especial. Perfeito. Decretou a prisão preventiva, converteu. Buscar a liberdade provisória. Aí é um trabalho que o advogado tem que fazer de forma artesanal, de forma célere, demonstrar em juízo que aquela pessoa ali não preenche os requisitos da prisão preventiva. Né? E geralmente geralmente é feito de duas formas, né, doutor? Tanto pedido no próprio processo do inquérito lá, né? Sim. Você faz por apenso, né? Faz. Tem uns juízes que você faz ali no processo, ele aceita, tem outros que já falam, não, tem que fazer por apenso. Vai de comarca para comarca, vai né? do juiz ali, de né? vara para vara. Tem uns que falam, vai fazer bagunça no processo aqui, não, faz por apenso. E tem o habeas corpus, né? O habeas corpus é um remédio constitucional Sim. que serve a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer época, entendeu? Em qualquer grau de jurisdição. Tem supressão de instância. Não, às vezes o ministro lá até fala, deveria ter ido para as vias primórdias ali, né? Não, as tá cheio de primeiras. habeas corpus aqui. Mas mal sabe ele que tá... Mas analisando o fato, aqui, as circunstâncias, eu entendo que merece ser acolhida aqui, porque determina a soltura de ofício, então já tem isso também. Né? Tem muito ministro, né, e desembargadores que falam assim, nossa, mas tem embargo, habeas corpus demais, né? Mas tem por quê, né? Porque tem uma ilegalidade acontecendo ali. O advogado, ele faz o trabalho dele porque ele viu ali aquela ilegalidade e a gente está falando de um cerceamento da liberdade, né? É um dos bens valiosíssimos para a pessoa, entendeu? Sim. A gente tem o bem o bem tutelado, que é a vida, né, que é importantíssimo, mas a liberdade, ela é extremamente relevante. Você não pode tratar assim, tem muitos como números, Sim. né? Até porque a muitos habeas prisão, corpus. a pessoa, ela deixa de ter vida, né? Ela É aquilo deixa que a de gente ter até vida. comentou sobre o trauma que ela fica ali. Às vezes é algo que dá pra... Tipo assim, fica parecendo que é só mais um processo e aquilo ali é sobre a vida da pessoa e sobre o estado psíquico que ela vai ficar naquele momento ali, passando por toda essa situação ali, né? Que é bem desgastante, eu acredito.
Mas não quero saber na prática. Na prática, né? Na prática, doutor, só teorias. E principalmente quando tem a questão de inocente mesmo, a pessoa é inocente e tem essa prisão, depois a pessoa ela consegue entrar com ação contra o Estado, consegue mesmo receber isso daí, doutor? Doutor acha? Não. Porque o Estado, ele tá ali, de certa forma, buscando uma paz no meio da sociedade, né? Uhum. Então, assim, se houve um flagrante, por mais que você consiga provar que essa pessoa é inocente, que foi um equívoco, o Estado estava no seu poder dever de agir e de buscar a responsabilização criminal. Tanto é que é direito do outro também buscar a sua defesa. Uhum. Né, e provar a sua inocência. Tanto o processo é isso, né? Tem um querendo uma condenação, tem outro querendo provar a inocência. O Estado está ali inerte. Então, assim, até porque se a gente abrisse para analisar, se tivesse um precedente nesse sentido, toda pessoa que provar a inocência, que for absolvido, entrar contra o Estado, nosso Estado fale, né? Com certeza. Aí não consegue mais. Não né? consegue. Agora sim, nós estamos até com um processo lá no escritório que está para receber o alvará agora da indenização, em que o Estado prendeu o nosso cliente por 3 dias a mais. Entendeu? Soltou, a gente fala cantou o alvará, né? O alvará Liberdade cantou, cantou. né? Aí, quando sai o alvará de soltura, o sistema prisional aqui do nosso estado, eles têm 24 horas para cumprir essa soltura, para cumprir com esse alvará. Sim. 24 horas. A família fica louca. Né? Porque, nossa, ele tem que soltar agora. Sim. O juiz não mandou? Não é assim. Existe um procedimento administrativo. Então, o sistema carcerário, prisional, vai validar aquele alvará, vai ver se aquele alvará veio do juiz mesmo, vai olhar tudo, né? Vai ver se aquela pessoa não tem outro mandato de prisão. Na própria decisão, o próprio juiz fala que por esse processo aqui você pode soltar. Se não tiver, desde que não tenha outro, porque se tiver outro, mantém ele preso aí. Sim. Então, o agente lá, o polícia penal, ele tem que avaliar todas essas circunstâncias para colocar uma pessoa em liberdade. Então, é 24 horas para cumprir com esse alvará. Uhum. E aí, passou disso, já tem o risco de... Passou desse tempo aí, já entra no excesso, né? Já se torna uma prisão ilegal, entendeu? No nosso caso lá, o nosso cliente ficou 3 dias preso. Teve um outro cliente nosso que ele foi preso por PA, né? Quem não sabe, PA é prisão alimentícia. Famosa PA. Prisão alimentícia. É verdade. Ele foi preso, resolveu o problema, os seus atrasos ali, resolveu aquele processo, soltaram ele. Não deram baixa no mandato de prisão, no sistema. Prendeu ele de novo. Prendeu ele de novo. Pelo mesmo processo, mesmo motivo. Prendeu de novo. Indenização. 50 pau de indenização. Olha só. Isso aí falando aqui, foi até interessante falar, né, sobre a PA, porque a gente acontece muito chegar questões assim pra gente, assim... Ah, meu filho completou a maioridade, agora eu vou parar de pagar essa pensão e tal, não quer estudar e tal, beleza. E deixa. Para de pagar. E aí, de repente, vai e é preso. E aí? Até no episódio... esqueceu de fazer a ação de exoneração de pensão. Tem que fazer. E isso é um importante. assunto muito importante que a gente tratou no episódio de família, que vai ao ar. Sim. Né? Foi um assunto que até que a gente Então, abordou vamos sobre deixar essa no ar questão. aqui pro pessoal assistir esse episódio, porque sim. acha Quem- que... Porque, Quem tiver curioso, vai lá. porque às vezes Sim. acha assim, não, completou a maioridade, não quer estudar, tô livre aqui Tá dessa livre, obrigação. Opa, não é bem assim, né? Com certeza. E falando até de crimes de menor potencial ofensivo, que a gente também já, inclusive, já falou sobre algumas questões em outros episódios, mas falando ali sobre o contato inicial, existe aquela audiência preliminar, né doutor Vitor? Sim. Nessa audiência preliminar também consegue se resolver as coisas, né? Sim, porque nós temos o Instituto da Transação, né, da Lei 9.099, né, que pode transacionar com o Ministério Público ali e resolver para nem ter o processo.
Né? Crime de menor potencial ofensivo tem essa possibilidade. Agora, falando do flagrante do crime de menor potencial ofensivo, porque também dá flagrante, né, o crime de menor potencial ofensivo. Quando que dá o flagrante nesses tipos de crime de menor potencial ofensivo? Quando a pessoa se nega a assinar o TCO. A maioria das pessoas não sabem disso. Né? E às vezes a pessoa tá ali, toma uns carotinhos e tá nervosinho. Sim. Aí o delegado fala para ele, assina aqui o TCO, o termo circunstanciado de ocorrência, assina aqui o seu comparecimento em juízo em tal data, assim. Aí a pessoa, não vou assinar nada, não vai, beleza. O delegado pega aquilo ali, lava o flagrante dele. É verdade. Lava o flagrante dele agora. Pronto. Aí a pessoa se vê desce pro sistema. Tem como descer pro sistema carcerário por um TCO? Tem. Tem. Crime de menor potencial ofensivo? Tem. É o bobão, o famoso tem bobão. como. Aí você vai passar por uma audiência de custódia. E aí tem a discricionariedade do delegado na questão da fiança. O crime vem com valor de fiança embaixo? Não. Não vem com valor de fiança. Se eu não estiver enganado, acho que é de 1 a 100 salários mínimos, eu não me lembro bem. Mas o delegado, ele tem o mínimo e o máximo e é algo subjetivo. É o subjetivo dele. Tinha um delegado lá de Trindade que qualquer flagrante dele era 10 mil a fiança. No mínimo. Não, doutor, foi coisinha assim, não é 10 mil. Não, doutor, mas não tem condição. E não tem como chorar, né? Não ou tem, paga não ou fica tem. lá. E ele não tá cometendo abuso de autoridade, ele não tá cometendo nenhum ilícito. Ele só tá falando. Nada. Tá na prerrogativa Tá dele. na prerrogativa dele. Se ele quiser, ele olha pro rosto da pessoa, não, a sua fiança é 20 mil. Não, doutor, pelo amor de Deus, é 20 mil. Se você quiser sair, é 20 mil. Aí a pessoa tem que entrar com um pedido de requerimento de relaxamento de prisão. Não, aí ela vai passar pela custódia, Aham. né? E já vai estar na custódia, porque não pagou ali, né? Vai pra custódia. Aí na custódia, o juiz pode, não, que delegado doido, me paga só um salário mínimo, tá bom. Ou nem paga nada, igual o de hoje mesmo, não teve fiança. Não teve cautelar de fiança. Entendeu? Saiu sem fiança. Mas o juiz pode, um salário mínimo, 2 salários mínimos. Se o juiz pesar, nós temos o HC. HC é bater e valer no tribunal. Ninguém pode ficar preso por ser pobre. Ninguém pode ficar preso por ser pobre. Então, se o delegado arbitra alto, o juiz aqui de primeiro grau ali da custódia arbitra alto a fiança, é bater e valer o HC no tribunal. Que vai reduzir ou até tirar todo o valor. Porque se o requisito é só o pagamento da fiança, Sim. aí... Ele preenche todos os facilmente requisitos retirado. para liberdade, mas aí tem que ter a fiança. Então a fiança não pode impedir a pessoa de responder o processo em liberdade. Perfeito, show de bola. E nós estamos caminhando aí para o final, né? Não? Rápido, hein? Meu Deus do Rápido céu. demais. Esse é um assunto que prende muita gente, né? Prende. Mas não tem jeito, né? Chega um momento, a gente tem que encerrar. E eu quero agradecer demais aqui a presença de todos vocês. Enriqueceu muito esse debate. Depois a gente vai falar sobre outras fases do processo, né? Que a gente falou agora só foi no início, só do iniciozinho, delegacia, inquérito policial ali. Então tem muita fase ainda pela frente, vários tipos de ritos, né? E num próximo episódio nós vamos estar falando sobre essas questões. Agradeço, doutora Ana Carolina, pela presença. Obrigada, pessoal. Foi incrível aqui o Dr. Vitor palestrando aqui no estúdio. Pra gente, a gente fica até admirado. O canto da boca, né? A gente fica até admirado, né? Com tamanho conhecimento. Parabéns, Dr. Vitor. Foi excelente. Vocês não podem deixar eu falar sozinho, não. Doutora Vitória Batista. Não, foi um prazer estar aqui, né? Eu confesso que eu não era muito do criminal ali, mas depois de acompanhar o Dr. Vitor na área, você fica entusiasmado no criminal, Vamos você pro fica crime. ali. Vamos pro crime. Vamos pro criminal, mas muito bom. Eu agradeço demais essa oportunidade. Foi muito bom estar aqui hoje aprendendo. Doutor Vitor Diego. Que isso. Pra mim é sempre uma alegria enorme, né? Estar com Vossas Excelências e discorrer de um conteúdo que eu gosto, que é o criminal, é muito bom. Né? Com certeza. Eu gosto muito, sempre estudei muito criminal, então para mim é uma satisfação falar desses temas, né? E antes de encerrar, só uma pequena dica, intimação, quando você é autor, que o delegado coloca lá que vai
mandar te buscar coercitivamente, isso é balela, viu? Autor não tem obrigação de ir para a delegacia se ele estiver lá civilmente identificado. Isso é balela. Então, só para deixar essa informação. Já fica a dica aí, pessoal. Importante. E outra questão, não deixe de seguir as nossas redes sociais, TikTok, Instagram, @BMadvogados com 2 S no final. Inscreva no nosso canal, ative o sininho, tá? No YouTube, para você ver todos os outros episódios, ver os episódios que são lançados semanalmente, para você não perder nenhum tipo de conteúdo, porque sempre a gente disponibiliza dicas importantes, igual essa aí que o Dr. Victor passou para você, que às vezes valeria muito, né? Pagando um advogado, com certeza. Sim. Então, não deixe de nos seguir, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.